Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos a mais uma aula, não é, de neuroanatomia. Hoje vamos falar sobre o nervo vago, 10º par craniano. Tá? Vamos abrir aqui o nervo vago, compartilhar aqui a aula. Tá? Bom, vou contar um pouquinho algumas histórias sobre o nervo vago. Vou contar até algumas histórias de algumas coisas que eu trabalhei com o nervo vago quando eu era mais jovem e tal. E algumas histórias divertidas sobre esse nervo aí, tá bom? Bom, vamos lá. Até o presente momento, nós já estudamos vários pares cranianos. Primeiro, par craniano olfatório, segundo, óptico, terceiro, oculomotor. Depois, quarto e sexto, também responsável pela movimentação do olho, né? Troclear abducente, trigêmeo. Sétimo par, oitavo par vestíbulo coclear, já estudamos também. O último par que nós vimos foi o glossofaríngeo. Hoje a gente vai estudar o vago, 10º par craniano. Tá? Bom, aqui a gente tem uma vista, não é? Ventral do encéfalo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos bulbo, aqui nós temos ponte, e aqui para cima, mesencéfalo. Tá? Então, de onde surge o nervo vago? Sempre lembrando, primeiro par craniano está aqui, ó, olfatório, tá? Segundo par craniano aqui, ó, chegando aqui no quiasma óptico. Terceiro par craniano, o oculomotor aqui. Depois o único que sai dorsalmente aqui, o troclear, tá? Quarto par. Depois aqui no meio da ponte, quinto par, nervo trigêmeo. Aqui, bem na divisão entre bulbo e ponte, não é? Nessa fissura bulbo-pontina, nós temos o sexto par, o abducente. Sétimo par, não é? Nervo facial. Oitavo par, e o intermédio aqui, não é? Também. Oitavo par, vestíbulo coclear. Nono par, glossofaríngeo. E aqui está o par craniano que nós vamos trabalhar, que é o 10º par craniano. Esse aqui que eu estou passando o mouse aqui em cima, tá? Várias radículas saindo aqui, ó, para formar o quê? Para formar esse 10º par craniano. Esse 10º par craniano vai ser o mais longo ao longo de todo o corpo, não é? Vai cobrir mais área ao longo de todo o corpo, tá? Então, obviamente, ele está saindo do bulbo, tá? Ele está dorsal à oliva inferior. Lembre-se que é ventral, né? E à medida que eu estou indo para cá, eu estou indo para a parte dorsal, tá? Então, aqui a gente tem a oliva inferior, certo? Aqui está a saída desse nervo vago, tá? Saída ou entrada, né? A gente chama de emergência cefálica, mas algumas fibras entram por aqui também, tá? E algumas saem. E ele é caudal ao glossofaríngeo. Então, o glossofaríngeo está aqui, ó. E ele é mais caudalzinho ao glossofaríngeo, tá? Então, essa é a localização do 10º par craniano nervo vago, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele tem aferências sensitivas, motoras e do sistema nervoso autônomo, do parasimpático, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui as sensitivas, olha aqui, ó. Aqui a gente pode ver que ele tem 2 gânglios, tá? Ele tem o gânglio jugular, esse mais acima, que é um pouquinho menor, e o gânglio nodoso, que é esse aqui abaixo, tá? Olha aqui, aqui a gente pode ver que aqui, isso aqui é a representação do corpo do neurônio, né? Dos neurônios pseudonipolares, tá? Então, aqui, ó, entra informação sensitiva que vai atingir o quê? Que vai atingir o trato espinal, não é? E vai atingir o núcleo espinal do trigêmeo. Tá? Depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá? E também vai atingir o núcleo do trato solitário, tá? Aqui a gente tem a parte motora, não é? Perdão, a parte, quer dizer, a parte motora mesmo, não é? Do nervo vago, tá aqui em vermelho. O grande núcleo que sai essas fibras do nervo vago aqui, ó, é o núcleo ambíguo, tá? Esse núcleo aqui, ó. Notem que esse núcleo é ambíguo porque ele atende vários pares cranianos. Ele faz o que? Olha aqui, ó. Ele atende o glossofaríngeo, que é o nono. Dele saem fibras que vão formar o vago, que é o 10º,
tá? Saem fibras que vão formar o acessório, que é o 11º, tá? Então, assim, esse núcleo umbigo é o grande núcleo motor, né? E o grande núcleo parasimpático, não é? O núcleo posterior do vago aqui, que a gente vai ter esse núcleo aqui, que está representado aqui desse lado, tá? Então, essa é a origem real das fibras do vago. Aqui em cima a gente tem a origem aparente, não é? E aqui a gente tem a origem real, né? Toda essa origem real ela é bulbar, não é? Alguns núcleos são mais lateralizados, outros são mais internalizados, mas isso é bem tranquilo de se observar na figura, tá? Bom, por onde ele sai da caixa craniana? Qual é a emergência craniana dele? Por onde vai sair o nervo vago? Aqui, sempre lembrando, isso aqui é uma imagem da base do crânio, a gente está vendo a base do crânio de cima, não é? E aqui a gente tem vários forames, né, por onde vão passar artérias, veias e por onde vão passar também pares cranianos, tá? E outros nervos, não é, que são derivados de pares cranianos, tá? Então aqui, ó, esse forame enorme aqui, ó, tá? Esse forame enorme aqui, ó, tá? Aqui está o osso temporal, não é? E aqui já vai começar aqui o occipital, não é? Esse forame enorme aqui, tá? Que é o forame jugular, é por onde sai o nervo vago. Então, o forame jugular é por onde sai o nervo vago. Se a gente for dar uma olhada nessa caixa craniana por baixo, uma vista ventral dessa caixa craniana, esse forame jugular, a saída dele aqui embaixo, a gente chama de fossa jugular, tá? Aqui está saindo esse nervo vago. Por aqui também sai nono par glossofaríngeo, o acessório, tá? Então, tem parte do acessório, né? Então, tem essa fossa aqui é muito importante para a saída dos pares cranianos. E aqui, ó, olha aqui, ó, tem um canalículo mastoide, um canalículo mínimo que tem aqui, ó, do lado dessa fossa, olha aqui, ó. E tem o seguinte, é aqui que entra um dos ramos do vago, tá? O ramo auricular do nervo vago entra aqui, tá? O vago, na realidade, ele tem aproximadamente 10 ramos, tá? E esses ramos, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses ramos, né? Vai conversar um pouco sobre detalhes deles. Mas um deles sai e já entra direto de novo para a caixa craniana. Olha aqui, ó. Já está entrando para a caixa craniana, tá? Obviamente que ele vai fazer o quê? Que ele vai fazer uma inervação da orelha, né? Uma inervação sensitiva da orelha aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai pegar a orelha, vai pegar meato acústico externo, não é? Vai fazer essa inervação aqui, tá? Então, um raminho dele sai o vago aqui e um raminho já mergulha aqui para dentro, que é o ramo auricular do nervo vago, tá? A mesma coisa que o glossofaríngeo faz. Sai o glossofaríngeo, sai o nono, e um raminho dele já faz o quê? Já mergulha aqui nesse canalículo timpânico, não é? O ramo timpânico do glossofaríngeo, como a gente viu na aula anterior, tá? Vago e glossofaríngeo tem muitas coisas semelhantes, assim, tá? Lógico, o glossofaríngeo não desce, não vai inervar tórax e vísceras abdominais, né, como o vago faz, mas tem coisas razoavelmente semelhantes entre eles, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a conhecer alguns desses ramos do vago, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui em cima é o glossofaríngeo, não vamos confundir, tá? Aqui é o glossofaríngeo, e aqui embaixo é o nosso querido nervo vago, tá? Aqui está o forame jugular, não é? E olha aqui, ó, sai o vago, tem dois gânglios. Esse gânglio aqui, ó, e esse outro gânglio aqui embaixo, tá? Esse gânglio aqui se chama gânglio jugular e esse gânglio aqui se chama gânglio nodoso, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, está saindo o vago aqui, e a gente vai ver cada um desses raminhos aqui e vai conversar um pouquinho sobre esses raminhos, vai ver o que esses raminhos acabam inervando, tá? Então, vamos lá.
Primeiro ramo aqui, ó, olha aqui, ó. Saiu o vago e olha só, nem saiu direito, tá? Ele nem saiu direito, ele já reentra aqui, ó, tá? Já tem um raminho dele que já reentra aqui, ó, que é o ramo meníngeo do nervo vago. É esse que a gente vai falar agora, tá? Conhecido também com o nome de nervo de Arnold. Ele é sensitivo, ele leva a sensação de dor, temperatura, pressão, não é? Da dura mater, não é? Da fossa posterior do crânio, da parte de baixo aqui, né? E da parte de trás ali da caixa craniana. Então, ele vai fazer essa inervação dessa dura mater. De onde ele sai? Qual é a saída dele? Ele sai aqui, ó, nesse gânglio jugular. Tá? Na realidade, do gânglio jugular só saem dois ramos, tá? Que é esse ramo meníngeo aqui, né, do vago, tá? E esse ramo auricular aqui que vai para a orelha, tá? Só esses dois ramos saem desse gânglio superior aqui do vago, tá? Também chamado de gânglio jugular. Vamos ver para onde vão essas fibras? Olha aqui, aqui a gente tem bem representado, tá? Olha aqui, ó, essa representação é como se fosse um corte, eu tivesse cortado. Lógico que isso aqui é uma representação, tá? Porque eles não estão todos no mesmo plano, não teria como ser um corte sagital, tá? Mas isso aqui é uma representação, eles teriam diferentes planos, tá? Porque eles ficam em diferentes posições aqui, ó, na realidade, tá? Esses núcleos acabam ficando em diferentes posições, então não teria como eu cortar aqui eles aparecerem todos juntos, fazer um corte assim eles aparecerem todos juntos. Então, aquilo é uma representação, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Essa linha azul se indica uma fibra sensitiva, tá? Olha aqui, ó, ela vem vindo aqui, ó, vem até o gânglio e ela faz o quê? E ela vem aqui, ó, e desce aqui, ó, e vai atingir o quê? Vai atingir esse trato espinal trigeminal, que é esse conjunto de fibras aqui, ó, que desce e vai atingir lá no final do bulbo, não é? O núcleo espinal trigeminal, tá? Depois a gente vai falar mais sobre esse núcleo aqui, não é? Vai até fazer uma intumescência grande ali no finalzinho ali da medula espinhal e começo do bulbo ali, não é? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Obviamente que o núcleo espinal do trigêmeo recebe informações de outros pares cranianos, recebe informação do quinto, do sétimo, do nono e do décimo relativos ao quê? Relativos à inervação da face, não é? Relativos à inervação da face. Então, isso aqui é uma contribuição de sensibilidade da face, não é? Ou da cabeça, vamos dizer assim, né? Da face não é bem o termo, aqui seria da cabeça, não é? Que é dada por quê? Que vai ser dada por esse ramo meníngeo do nervo vago, tá? Então, vamos seguindo, vamos para esse próximo aqui, ó. Nosso próximo slide a gente vai ver esse outro raminho aqui, ó, que também está saindo desse gânglio superior, desse gânglio jugular, tá? Aqui é só para quem não lembrava, não é? A fossa anterior, aqui é a base do crânio, lá de cima, não é? Só que com algumas estruturas, né? Algumas estruturas de meninge, alguns vasos, aqui o quinto par craniano, tá? Então aqui, ó, fossa anterior, média e aqui a posterior. Essa base aqui, a dura mater dessa base aqui, que vai ser inervada por esse ramo meníngeo, tá? Bom, décimo par craniano, vamos ver o ramo auricular do nervo vago. Ele também é sensitivo geral, também vai trazer informação de dor, temperatura, tato, pressão, não é? E o que ele vai inervar, não é? Ele inerva a orelha externa, o meato acústico externo e a membrana timpânica na sua parte externa. Ele faz toda essa inervação. Então, aquela dor de ouvido muitas vezes pode estar vindo através desse querido décimo par craniano, através desse ramo auricular do nervo vago, tá? Então, ele faz o quê? Ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Chega até esse gânglio aqui, não é? Que é o gânglio superior, não é? Ou jugular. E ele faz o quê? E ele entra aqui, ó. Nesse mesmo caminho, não é? Do quê? Que vai pelo trato espinal trigeminal em direção ao núcleo espinal do trigêmeo, do quinto par craniano, tá?
Na realidade, ele faz assim, ó. Quando o nervo sai, ele entra nesse canalículo mastoideu, tá? Só que ele tem que sair do osso, não é? Ele tem que sair do osso temporal para fazer o quê? Ele tem que sair do osso temporal para inervar a orelha média ali, perdão, para inervar a orelha externa. Então, saiu o nervo aqui, esse raminho faz o quê? Esse raminho já entra nesse canalículo mastoideu, tá? Isso vai mergulhar dentro do osso temporal, dá para ver bem nítido aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui o osso temporal e aqui o par craniano mergulhando dentro dele, não é? E ele vai sair numa regiãozinha lá do osso temporal que é a sutura tímpano-mastoidea, tá? Vamos ver onde é que ele acaba saindo, não é? E vai sair bem ali na orelha externa, no começo da orelha externa, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhando aqui aquela base do crânio de novo, olha aqui, ó. O vago está saindo aqui, ó. Está saindo por essa fossa jugular, tá? Esse ramo auricular, ele está fazendo o quê? Ele está entrando aqui, tá? Entrando ou saindo, como vocês quiserem, porque ele está trazendo informações da orelha externa, né? Tá? E vai estar chegando, está se comunicando com o nervo, com o gânglio, não é? Então ele está entrando aqui, aí ele vai entrar dentro desse osso temporal aqui, tá? E vai sair aqui no meato acústico externo. Aqui a gente tem uma imagem do osso temporal mais detalhada desse osso temporal, tá? Aqui seria a parte da frente, não é? Aqui seria anterior, tá? Aqui seria para trás, seria em direção à nuca. Aqui seria superior e aqui inferior, tá? Aqui vai estar saindo um meato acústico externo e aqui está essa sutura tímpano-mastoide aqui, tá? É difícil achar uma figura dessas aqui detalhada, não é, de anatomia do osso temporal. Então aqui está essa sutura aqui e por aqui vai estar saindo, não é, esse ramo auricular do nervo vago, tá? Bom, esse trato espinal trigeminal é muito interessante. Olha só, o que acontece? As fibras, vou voltar aqui para vocês verem. As fibras fazem isso aqui, ó. Elas entram e fazem o quê? Entram no tronco e descem, tá? Só que ela não pode só descer, depois tem que haver sinapse aqui e ela tem que, algumas fibras vão ter que subir para chegar até, vai ter que passar por bulbo, ponte, mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, vai ter que chegar lá no córtex cerebral para dizer que essa orelha está doendo, né? Para vocês entenderem que essa orelha está doendo. Então, tem que ter uma via de ida e uma via de volta. Vamos ver como é que é essa via de ida e via de volta. Vamos começar com a descida, tá? Ou seja, entrou por ali e olha aqui, ó. As fibras entram nesse trato espinal trigeminal aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá ele, ó, o trato espinal trigeminal. Ó. Isso aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Aqui tá o trato espinal trigeminal. Onde é que nós estamos aqui? Aqui é uma figura que a gente usou muito na aula de tronco cefálico. Olha aqui, ó. A gente está aqui ó, no bulbo, ó. Aqui no bulbo, tá um cortezinho bem caudal do bulbo, não é? Aqui, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? E depois de encéfalo, telencéfalo. Então, olha aqui, ó, a gente está numa partezinha bem caudal aqui desse bulbo, tá? E olha aqui, ó, as fibras estão entrando por aqui, ó, por essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, isso aqui é um corte horizontal, não é do encéfalo. Então, o que eu estou tendo aqui, ó? Aqui é o trato espinal trigeminal, tá? E aí, vão estar fazendo os corpos celulares, não é? Eu vou ter as sinapses nos corpos celulares, vão ser aqui, ó, no núcleo espinal trigeminal, que é isso aqui, ó, que é esse branquinho aqui, tá? Então, aqui eu tenho esse núcleo espinal. Então, as fibras entram, descem por aqui e vão atingir esse núcleo espinal trigeminal. Agora a gente já vai ver por onde elas sobem, não é? Ah, lógico que isso aqui, ó, é lógico que essa entrada de fibras aqui, ó, olha aqui, ó, eu tenho um trato, um conjunto de fibras aqui e tenho um núcleo com vários corpos celulares aqui,
esse núcleo trigeminal mais esse trato espinal trigeminal, isso aqui vai dar uma protuberância, né? Vai crescer, vai ser uma coisa grande ali. Talvez a gente consiga notar na anatomia externa, tá? Então, olha aqui, ó. Se a gente olha uma vista dorsal, não é? O que a gente tem aqui, ó? Se a gente olhar dorsalmente, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó. Aqui vem o fascículo grácil, tá? E aqui está o quê? Aqui está o tubérculo grácil. Opa, peraí. Aqui está o tubérculo grácil. Depois, do lado aqui, ó, está o tubérculo cuneiforme, tá? Que é a continuação do fascículo cuneiforme. E aqui, ó, tem um outro tubérculo aqui, ó, que é o tubérculo trigeminal, que nada mais é do que o conjunto do quê? Daquele trato e daquele núcleo trigeminal, tá? Vamos ver se está certo isso aqui, vamos voltar para a figura. A sequência tem que ser o quê? Tem que ser o grácil, o primeiro aqui, mais dorsal. Depois, baixando um pouquinho mais ventral, a gente tem que ter o cuneiforme. E depois, um pouquinho mais abaixo, a gente tem que ter o tubérculo trigeminal, tá? Que é o conjunto que é o conjunto daquelas fibras que estão chegando, mais o núcleo trigeminal. Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O grácil, tá? Aqui o tubérculo grácil, o primeiro, tá? Aqui o cuneiforme, tá? E o núcleo cuneiforme aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o cuneiforme, tá? E depois, mais para baixo aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o tubérculo trigeminal, que é composto pelo quê? Que é composto pelo trato espinal trigeminal e pelo núcleo espinal trigeminal. Tá? Quando vocês viam essas aulas de tronco encefálico, eu frisava isso, às vezes a gente não entendia exatamente por quê, não é? Mas agora, quando a gente está trabalhando com os pares cranianos, a gente consegue entender melhor. Vamos dar uma olhadinha nessa inervação da face toda aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhem essa via, olha aqui, ó. Essas fibras que estão em vermelho aqui, ó, elas dão informação de dor e temperatura. E essas fibras que estão em azul nessa representação levam informação de tato e pressão, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fibras do trigêmeo, tá? Do ramo oftálmico do trigêmeo. Estão entrando aqui, ó. Entram lá na ponte, descem, tá? E vão até o quê? Vão até aquele núcleo espinal trigeminal, que eu tinha falado para vocês, tá? Fibras do ramo mandibular fazem o quê? Entram aqui, ó, na ponte do trigêmeo e fazem o quê? Descem e vão até aquele núcleo espinal trigeminal. Fibras do mandibular entram aqui, ó, e vão até o núcleo trigeminal espinal, tá? Olhem fibras do facial aqui, ó, que vão levar informação de dor e temperatura, tato e pressão aqui da orelha, aqui, ó. Entram aqui, ó, e fazem o quê? E descem, vão até o núcleo trigeminal. Olha aqui, ó, olhem fibras do glossofaríngeo aqui, ó, que levam esse mesmo tipo de informação. Entram aqui, ó, descem, vão até o núcleo trigeminal. E olha aquele ramo auricular, não é? E aquele ramo meníngeo, que eu tinha falado para vocês do vago, entra aqui, ó, e vão todos para o mesmo local. Entenderam isso? Então, vocês imaginem, é um local onde estão chegando fibras do quê? Vão estar chegando fibras do quinto, dos 3 ramos do quinto, do sétimo, do nervo facial, do glossofaríngeo e do vago. Então, tem muita fibra chegando ali. Tem que ser um negócio grande, tem que ter uma intumescência ali. Por isso que tem essa dilatação aqui, ó. Por isso que esse núcleo o núcleo é grande, as fibras que chegam ali são grandes, por isso que o tubérculo trigeminal é grande, certo? Essa é a explicação, tá? Então, olha só, mas essa informação chega nesse núcleo trigeminal espinal. Só que o que vai acontecer? Ela chegou até ali, agora ela tem que fazer o seguinte, ela tem que subir, porque ela tem que chegar até o diencéfalo, depois ela tem que ir para o córtex cerebral. Então, o que acontece? Essas fibras vão fazer sinapses aqui, ó, e vão formar o quê? Vão fazer sinapses aqui e vão formar o que a gente chama de leminisco trigeminal ventral, tá?
Aí isso aqui sobe, não é? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o leminisco trigeminal, tá? A porção dorsal, a porção ventral. Aí esse leminisco trigeminal ele vai subindo aqui, ele chega até o tálamo, tá? Ele vai chegar em diferentes regiões do tálamo, não é? No núcleo centromedial e no ventro póstero-medial do tálamo. E aí depois ele faz o quê? Depois as fibras se projetam para o córtex cerebral, para o córtex somatosensorial. Tá? Vamos dar uma olhadinha na imagem, naquela figura que eu tinha ali para ver como é que isso fica. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a gente já tem um corte um pouquinho mais alto, tá? Que eu quero ver já a fibra que está voltando. Então, vamos dar uma olhada, olha aqui, ó. Trato espinal trigeminal, são as fibras que estão descendo. Aí vamos fazer sinapse no núcleo espinal trigeminal, que está aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Eu vou ter o trato, o núcleo, e aí depois eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um trato que vá do o trigêmino talâmico, que está aqui, ó. Essas fibras descem por aqui, fazem sinapse com esse núcleo, e depois fazem o quê? Se projetam para cá, para subir, tá? Fiz até uma trilha sonora, tá? Então elas vêm aqui, ó, fazem sinapse, se projetam para cá e sobem, tá? Nesse trato trigêmino talâmico ventral, tá bom? Então, e aí, vocês vão perguntar assim, mas e tem que se juntar, essas informações estão vindo da cabeça, tem que se juntar com as informações que estão vindo do corpo, não é? Então, olhem só, onde é que estão as informações que estão vindo do corpo? As informações que estão vindo do corpo, por exemplo, estão aqui, ó, no sistema anterolateral. Sempre dizia para vocês que toda sensação protopática termogénica noceptiva ascende pelo feixe espinotalâmico anterolateral. Isso aqui é o feixe espinotalâmico anterolateral, tá? Mas olha como ele está distante aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando for subindo no tronco, tem que acontecendo o quê? Essas coisas têm que ir se aproximando para fazer o quê? Para chegar junto no tálamo, para depois irradiar para o córtex. Não é? Essas fibras têm que ir se aproximando ali. Nós está meio longe aqui, não é? Olha aqui, ó. O sistema anterolateral tá meio distante aqui, não é? Não está tão perto assim, tá? Vamos subir, vamos fazer o seguinte, na próxima imagem vamos dar uma olhada mais para cima aqui, ó. Vamos lá para o mesencéfalo aqui, ó. Vamos ver se eles já se aproximaram ao longo desse trajeto ao longo do encéfalo, ao longo do tronco cefálico. Olha aqui, ó. Quando a gente sobe, ele quer esse corte é aqui, ó, já é aqui no mesencéfalo. Eu estou passando quase para o diencéfalo, tá? Olha aqui, ó. Tem a pineal, já tô bem perto ali do diencéfalo. Então, olha aqui, ó. O que está acontecendo nesse corte aqui, ó, nesse corte horizontal aqui em cima, tá? Esse corte não é bem horizontal, esse corte é bem na diagonal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Olha aqui, ó. Olha o que já se juntou aqui, ó. Olha o que se junta aqui, ó. Se junta o espino talâmico anterolateral, que está levando informação de dor, temperatura, tato protopático, não é? Se junta aqui o leminisco medial, que é a conjunção do que é o leminisco medial, que é a conjunção dos fascículos gráfico uniforme, né? Aqui vem o leminisco medial, tá? E o que eu tenho aqui, ó? O trato ventral trigêmino talâmico, tá aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu já estou unindo as informações do corpo com a informação da cabeça, já está muito pertinho as fibras, e isso já vai chegar no tálamo, tá? É muito importante que vocês entendam como se dá essa organização. Então, um aluno fica muito assustado, por exemplo, quando ele vê um reflexo trigêminocárdico, porque o que acontece? Vocês ativam o aclocárdico, vocês ativam o ramo oftálmico aqui do trigêmeo, e eles fazem o quê? Isso desce aqui e vai pegar saídas, não é? Vai acabar pegando núcleos do nervo vago, pode acabar ativando o nervo vago, hiperativa o nervo vago, e aí libera acetilcolina no miocárdio, né? Então tem vários reflexozinhos assim que
que vão juntar esses pares cranianos, tá? Bom, vamos seguindo para mais um ramo. Agora vamos ao ramo faríngeo, tá? Olha aqui, ó. Nós já vimos esse ramo aqui, que é o meníngeo, já vimos esse aqui que é o auricular, e a gente segue aqui, ó, gânglio superior, que é o jugular, e aqui a gente tem o gânglio inferior, que é o nodoso, e vamos a esse primeiro ramo aqui, ó, tá? Vamos a esse primeiro ramo aqui, ó, que é o ramo faríngeo do nervo vago, tá? Então, onde é que ele sai? Ele sai desse gânglio inferior ao gânglio nodoso, tá? Opa, aqui esse negócio de copia e cola é um inferno, tá? Porque copia e cola aqui, ó. Aí que vamos ajustar isso aqui tá errado, tá? Ele não faz, o ramo faríngeo não vai fazer inervação da dura mater, da fossa posterior, não, isso aqui tá errado. Para um pouco. Vamos fazer aqui, ó. Ramo faríngeo, tá? Aqui, ó. Opa. Ele é o quê? Ele é motor, tá? E sensitivo. Vamos corrigir isso aqui estava errado. Tá? Bom, motor e sensitivo. Então, olha aqui, ó. Para quem que ele é motor? Ele é motor para tudo que estiver em vermelho. Aqui, todas essas fibras que continuarem em vermelho. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver quais músculos que ele é motor. De onde sai essa inervação motora? Daqui, ó. Desse núcleo que é o núcleo ambíguo, que eu tinha falado para vocês. Então, olha aqui, ó. A informação vem desse núcleo ambíguo, essas fibras motoras vêm desse núcleo ambíguo, tá? E, ó, vamos ver o que ele vai inervar, tá? Vamos começar aqui, ó. Primeiro, o constritor superior da faringe. Aqui, ó. Tá? Vai ter essa inervação motora. Depois, a gente sobe aqui, ó. E vai ter o quê? Vai ter o salpingofaríngeo, esse músculo aqui, ó. Tá? Depois a gente sobe aqui, ó. E vai ter o quê? O levantador do véu palatino. Tá? Depois a gente vai nessa direção aqui, ó. O palatoglosso. Tá? Depois a gente vai nessa direção aqui, ó. E vai ver o quê? O palatofaríngeo. Tá? Então, e aí ele ainda tem aqui, ó. Ainda desce aqui, ó. Ainda vai ter ramos que vão fazer o quê? Que vão inervar esse constritor médio da faringe e o constritor inferior aqui da faringe, tá? Então, eu tenho vários ramos aqui vários sub-ramos, vamos chamar assim, desse ramo faríngeo do nervo vago, não é? Que ele vai ser motor para os músculos do palato e da faringe, e ele também é sensitivo, não é? Para a parte inferior da faringe. Olha aqui, ó. Tem alguma fibrazinha azul aqui, ó. Olha aqui, ó. O final da faringe aqui, ó. Ele é sensitivo aqui, ó. Para essas vias, tá? Só que aqui, ó. Esse sensitivo tem um detalhe. Esse sensitivo aqui, ó, essas fibrazinhas azul aqui, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Elas vêm, ó. Elas não descem para aquela via trigeminal. Essa porção sensitiva aqui já é da faringe, não é? Do final lá do palato, não é? Então, como isso aqui já é bem para o final, não é? Perdão, já é sensitivo para a parte inferior da faringe, né? Isso aqui faz o quê? Isso aqui já vai em direção ao núcleo do trato solitário, tá? E ao núcleo posterior do vago, tá? Então, essa informação já vai subir através dessas vias aqui, tá bom? Bom, aqui, ó, a gente tem essa inervação aqui, ó, por esse ramo faríngeo. Por que ela é legal? Por que ela é importante? Vocês se lembram que eu falei para vocês que o finalzinho lá da gustação, não é? Em partes que nem eram da língua direito,
tinha algumas papilas gustativas que faziam o quê? Que, aqui está a sensibilidade, né? Em azul, tinha algumas papilas gustativas que elas eram inervadas pelo nervo vago, não é? Então, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem... Aqui é a inervação da gustação, tá? 2/3 anteriores da língua inervados pelo córda do tímpano, que é um ramo do nervo facial, tá? Isso vai para o núcleo do trato solitário. Depois, o terço final da língua, tá? Que vai ser inervado pelo glossofaríngeo. E aqui, essas fibras chegam, não é, nesse gânglio petroso, não é, e vai para o núcleo do trato solitário. E aqui o gânglio nodoso. Notem que o gânglio petroso do glossofaríngeo e o gânglio nodoso do vago são os gânglios inferiores, né? O gânglio nodoso é o inferior, o gânglio petroso é o inferior do glossofaríngeo e o gânglio nodoso é o inferior do vago, tá? Tem uma simetria dentro do negócio. E aí a parte final aqui da faringe, a parte final sensitiva da faringe, que tem alguma coisinha gustativa aqui, não é? As fibras vão pelo gânglio nodoso e vão até o núcleo do trato solitário. Tá bom? Esse ramo faríngeo lógico que ele é importante para a movimentação de todos esses músculos, não é? Mas ele também é importante para uma parte final ali da gustação, tá bom? Bom, vamos a mais um ramo, tá? Olha aqui, ó. Este ramo faríngeo, tá? Ele tem um raminho dele que faz isso aqui, ó. Que faz isso aqui, ó. Que se comunica, tá? Olha aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e se comunica com o ramo do glossofaríngeo. O glossofaríngeo está vindo aqui, ó, tá? Aqui vem o ramo faríngeo do vago e aqui tem um raminho desse faríngeo do vago que se comunica com o glossofaríngeo, tá? E vai formar quem? Vai formar aquele nervo que vai fazer o quê? Que vai até o plexo carotídeo, não é? Até o seio carotídeo, que é o nervo de Hering, tá? Então, é o ramo comunicante do vago com o nervo de Hering, tá? Isso aqui é sensitivo para baroceptores, faltou ali quimioceptores também, não é? Para baroceptores e quimioceptores, tá? Ele vem do ramo faríngeo, não é? Que vem do gânglio inferior. Do gânglio inferior sai o ramo faríngeo aqui, e aqui sai o ramo comunicante, né, que vai se ligar com o nervo de Hering. O destino dessas fibras, vocês já conhecem, isso aqui vai até o núcleo, deixa eu tirar aqui para vocês verem, isso aqui vai até o núcleo do trato solitário, tá? Levando aquelas informações de pressão arterial que a gente conversou na aula anterior, quando conversou sobre o nervo glossofaríngeo, tá? Só mostrando aqui, só fazendo uma comparação aqui para vocês entre o vago e o glossofaríngeo. Olha aqui, ó. Aqui nessa imagem a gente tem o glossofaríngeo, aqui nessa imagem a gente tem o vago. Então, olha aqui, ó. Olhem essa inervação aqui, ó. A inervação que chega ao seio carotídeo e ao corpo carotídeo. Aqui, ó. Essa inervação aqui, ó, é o mesmo nervo de Hering, tá? Olha aqui, ó. Ele está chegando aqui, ó. Tá? Esse nervo de Hering aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, vem aqui as fibras que vão compor o nono par, o glossofaríngeo. Essas fibras fazem o quê? Essas fibras acabam atingindo o núcleo do trato solitário, tá? O núcleo do trato solitário vai ser atingido. Ele é atingido pelo nono par, tá? Mas isso é uma coisa que é muito ignorada na fisiologia, sabe? Mas tem um raminho do 10º par aqui, ó, que se comunica e faz o quê? Essa informação atinge o tronco também pelo 10º par craniano, tá? Os livros de fisiologia ignoram um pouco esse ramo, tanto que se pegar um livro clássico de neurofisiologia, olha aqui, ó, a inervação do seio carotídeo é colocado só, que é feita pelo nono. Mas tem um raminho do 10º ali, que faz, não é? E leva essa informação para o núcleo do trato solitário. Tem esse ramo comunicante do 10º par craniano, como se o 10º par craniano viesse aqui e ele tivesse um raminho aqui, tá? Um ramo do ramo faríngeo faz essa pequena comunicação ali, tá bom? Bom,
nervo laringeu superior, tá? Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Aqui vem vindo esse nervo vago. Nós já passamos por 3 ramos. Passamos pelo ramo meninge, esse primeiro aqui. Já passamos por esse ramo auricular, tá? Já passamos por esse ramo aqui, ó, que é o ramo faríngeo, tá? E aí a gente vai aqui, ó, tem um nervo aqui, ó, que é um ramo aqui, ó, esse próximo ramo aqui, ó, que é o nervo laringeu superior, tá? O que que vai inervar esse ramo laringeu superior? Ele é motor para esse músculo aqui, ó, para o cricotireoideu, tá? Tá aqui, ó, ele desce aqui, ó, e vai inervar o músculo cricotireoideu, tá? Ele vai fazer essa inervação aqui, tá? E ele é sensitivo, não é? Ele vai ter uma parte sensitiva aqui, ó. Olha aqui, essa fibrazinha azul aqui, ó, dele aqui, ó, são sensitivas. Eu tenho aqui ó, alguma coisa de mucosa da laringe, não é, que é sensitiva, tá? Que isso aqui, ó, e também tem uma inervação parasimpática aqui, ó, da mucosa da laringe, e isso aqui, ó, vai fazer o quê? Isso aqui vai chegar até o tronco, tá? A origem parasimpática, você já sabe, é o núcleo posterior do vago, não é? Que vai inervar essa mucosa da laringe, não é? E a origem motora dessas fibras aqui, ó, desse laringeu superior, não é? Que vai aqui embaixo, né? Que vai inervar o cricotireoideu. Isso vem lá do núcleo ambíguo, tá? Tá aqui esse núcleo ambíguo aqui, as fibras vêm por aqui, tá bom? Notem que aqui a gente já está quase que acabando as partes motoras do vago, não é? Eu vou pular propositalmente, eu vou deixar como último ramo, tá? Eu vou deixar o laringeu recorrente. O laringeu recorrente tem umas voltas ali, e vou contar algumas histórias minhas de vida com o laringeu recorrente, tá? Então, propositalmente eu vou pular o laringeu recorrente e já vou passar para o seguinte, eu vou passar para outros ramos, não é? Vou passar para o ramo cardíaco, não é? Que vai se dividir em cervical superior, cervical inferior e cervical torácico. Vamos seguir aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem o vago, tá? E aí eu tenho o quê? Olha aqui, ó. Eu tenho um ramo cardíaco cervical superior. Olha aqui, esse ramo cardíaco aqui, ó. Eu tenho um ramo cardíaco cervical inferior, tá? E eu tenho um ramo cardíaco, perdão, eu tenho um ramo cardíaco cervical superior, olha aqui, ó, vou seguir aqui, ó, tá? Eu tenho um ramo cardíaco cervical inferior, tá? E tem também um ramo cardíaco torácico, não é? Que vão acabar chegando nesse miocárdio, tá bom? Então, o que eles vão fazer? Eles vão levar informações do quê? Eles vão levar alguma informação sensitiva de dor, né, naquela região ali. Também vão levar a informação de baroreceptores, tá? Lembre-se que no cajado da aorta eu tenho baroreceptores, não é? E tenho corpos carotídeos, tenho quimioreceptores ali. Essa informação vai através desses ramos do nervo vago e vão fazer a clássica inervação parasimpática do vago, aquela que libera acetilcolina, se liga a receptores muscarínicos do tipo M2 e reduz a frequência cardíaca por saída de potássio do marcapasso cardíaco do nó sinoatrial, tá? Então, a redução de frequência cardíaca vai se dar por aqui, né? Então, todas aquelas situações que o vago aumenta a sua atividade e acaba reduzindo a frequência cardíaca, vão se dar por esses ramos, não é? Do vago que vão acabar chegando até o miocárdio. São os ramos cardíacos do vago que chegam até o miocárdio, tá? Aqui tem uma figura interessante que mostra uma coisa. Isso aqui é o vago direito, isso aqui é o vago esquerdo, tá? E tem toda a inervação simpática ali, vamos ignorar essa inervação aqui.
tá? Mas olha aqui, olha a inervação parasimpática aqui, olha o vago direito, ele faz o quê? Ele inerva predominantemente o marcapasso cardíaco ao nó sinoatrial, o primeiro marcapasso cardíaco. E o vago esquerdo, ele faz o quê? Ele inerva predominantemente no nódo atrioventricular. Então, o vago direito, ele reduz a frequência cardíaca no primeiro marcapasso, tá? Vamos fazer aqui direitinho direito, tá? O vago direito reduz no primeiro marcapasso, que é o nódo sinoatrial. E o vago esquerdo, ele reduz, né, diminui o número de disparos no segundo marcapasso, que é o nódo atrioventricular. Só que tem um terceiro marcapasso, que são as fibras de Purkinje. E olha aqui, ó, e nas fibras de Purkinje aqui eu não tenho muita inervação vagal. Não aparece aqui no esquema do Netter, né? Não tem realmente muita inervação vagal. Então, a falta dessa inervação vagal faz com que a gente consiga ter o escape vagal, ou seja, tu pode hiperativar o vago e isso vai fazer o quê? Isso vai reduzir a frequência cardíaca, o indivíduo pode desmaiar, porque vai faltar fluxo sanguíneo por carótidas e vertebrais e tal, mas não vai levar ele ao óbito, porque provavelmente não vai levar ele ao óbito, não é? Por quê? Porque vai haver esse escape vagal. Eu tenho regiões que não são inervadas, né, pelo vago, e aí o terceiro marcapasso, não é? Que são as fibras de Purkinje, vão começar a disparar e vão manter uma frequência cardíaca de 15, 20 batimentos por minuto, mas que já dá para manter algum débito cardíaco e não morrer o indivíduo, não é? Então, essa é a base anatômica do famoso escape vagal, não é? A gente viu esse escape vagal em algumas aulas de fisiologia, não é? A gente mostra em algumas práticas de fisiologia esse escape vagal, tá? Então, essa inervação, ela tem esse sentido aí, tá? Bom, depois, aí vira o mundo, né? Aí o vago desce aqui, ó, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma inervação pulmonar, uma inervação no esôfago e uma inervação intestinal, né? Um plexo pulmonar, esofágico e gastrointestinal, tá? São 3 plexos diferentes, tá? É sensitivo, porque leva informação de dor, por exemplo, dor na víscera vai subir por ali, não é? Mas é muito parasimpático, né? Vai fazer tudo que o parasimpático tem para fazer ali. Por exemplo, vai causar broncoconstrição, que é gerada pelo vago nas vias aéreas, vai aumentar a motilidade intestinal e aumentar as secreções no trato gastrointestinal, que é mediado pelo vago, tá? Então, aqui a gente vai ter toda uma inervação. Se vocês olharem com cuidado essa figura aqui, vocês vão ver que o vago tem esse nome por quê? Porque se diz que ele tem uma distribuição vaga pelo corpo, tá? Então, ele vai descer aqui e vai inervar tudo, não é? Quase tudo, tá? Mas vai inervar, assim, uma boa parte do trato gastrointestinal. Olha aqui, ó. Ele desce aqui, lógico que os pulmões não estão aparecendo aqui, mas ele vai inervar vias aéreas, ele vai fazer a inervação do estômago, ele vai fazer a inervação da vesícula biliar, vai fazer a inervação do intestino delgado, tá? E vai fazer a inervação do intestino grosso. Mas o intestino grosso não é toda a inervação que vai ser feita pelo vago. Porque assim, ó, vai ser principalmente o cólon ascendente aqui, e quando começa aqui o transverso já não vai ter muita coisa, né? No cólon descendente a gente já vai ter uma inervação totalmente partindo da medula espinal, parasimpática partindo da medula espinal, de S2 a S4, tá? Aqui as origens são as mesmas, não é? O destino encefálico das informações de dor, essas coisas vão para o núcleo transsolitário e o núcleo posterior do vago, tá? E a origem, não é? Parasimpática é do núcleo posterior do vago, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa inervação que o vago faz, nesse esquema aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem toda a inervação do vago. Aqui vem o vago, vai inervar laringe, traqueia, brônquios, pulmões de uma maneira em geral, tá? Depois tem a inervação do vago que vai para o coração. As fibras vão passar pelo gânglio celíaco e o mesentérico, mas notem que os gânglios, não é?
do sistema parasimpático ficam próximos aos órgãos, tá? Então, olha aqui, ó. Coração, estômago, vesícula biliar e pâncreas vão ser inervados também, tá? Os rins vão ser inervados, a suprarrenal não vai, tá? Depois intestino aqui, cólon ascendente, e intestino delgado. Aqui, ó, quando eu chego no cólon descendente, já entra no sigmoide, a gente já tem o quê? A gente já vai ter a inervação vindo de S2, S3, S4. Então, quando a gente pensar, por exemplo, em cólon descendente, cólon sigmoide, reto, o processo de defecação todo, ele já é o quê? Ele já é S2, S3, S4, tá? Bexiga, próstata, inervação peniana, inervação vaginal, tudo isso já é uma inervação que é medular, tá? Que parte de S2 a S4, tá bom? Então, essa inervação visceral aqui é de S2 a S4. A gente vai mais ou menos até o comecinho aqui do cólon transverso, tá? E por ali vai acabar a inervação do nervo vago. Sempre lembrando, nervo vago, ele no parasimpático, não é? Então, todas as fibras parasimpáticas fazem isso, né? Nós temos a pré-ganglionar, que libera acetilcolina, não é? E o receptor da pós-ganglionar, do neurônio da pós-ganglionar, é um receptor nicotínico, e a pós-ganglionar tem um neurônio curtinho que libera acetilcolina, e os receptores são receptores muscarínicos, não é? Esse é um princípio básico, tem que ser guardado para a neurofisiologia. Outra coisa que tem que ser lembrada é que, assim, ó, o vago, quando ele chega no trato gastrointestinal, ele vai se associar e muito com o sistema nervoso entérico. Vai ter muitas sinapses, vai ser uma associação bem íntima ali com o sistema nervoso entérico. Então, aqui, ó, só lembrando, isso aqui são as camadas, não é, diferentes regiões do trato gastrointestinal, esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho e cólon, não é? Então, aqui a gente tem uma camada serosa por fora aqui, tem duas camadas musculares, uma camada longitudinal e uma camada circular, e aqui tem um conjunto de neurônios que fica entre essas camadas, não é? Que é um plexo de neurônios que vai acompanhar todo o trato gastrointestinal, que é chamado de plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Então, tem uma ligação muito forte do nervo vago, uma comunicação muito forte do nervo vago com o plexo de Auerbach, e tem uma comunicação muito forte também com esse conjunto de neurônios aqui, ó, que fica na submucosa, com esse plexo submucoso que controla as secreções do trato gastrointestinal. Então, essa troca de informações, ela é assim, ó. O trato gastrointestinal manda informações sensitivas, por exemplo, se vocês comem demais e distendem o estômago, essa distensão do estômago, essa informação vai pelo nervo vago, vai até o tronco e vai até o córtex e vai gerar uma consciência para vocês que vocês estenderam demais, que vocês comeram demais, que vocês estenderam demais aquela víscera, né? E também vocês vão ter, quando vocês comem demais, vocês aumentam, por exemplo, a secreção de ácido clorídrico e bicarbonato também, porque o vago vai ser ativado e vai aumentar essa secreção lá no estômago. Isso é um dos exemplos, dos inúmeros exemplos que a gente pode ter no trato gastrointestinal. Então, o vago participa efetivamente. Lógico que a gente pode até cortar o vago que o trato gastrointestinal ele consegue se virar, não é? Com o plexo de Auerbach e o plexo de Meissner, mas o vago sempre é importante nessa regulação, tá bom? Vamos ao nervo laringeu recorrente, tá? Já vou entender por que eu gosto tanto desse nervo, contar algumas histórias desse nervo laringeu recorrente, tá? Nervo laringeu recorrente, por que ele tem esse nome, né? Por que ele vai inervar a laringe, né? Ele é um ramo do vago, mas ele é recorrente porque ele faz isso aqui, ó. Olha aqui, vamos seguir aqui o laringeu recorrente. Ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele desce aqui, ó. E ele faz isso aqui, ó. Ele passa por debaixo de um vaso e sobe. Ele passa por debaixo de um vaso e sobe de novo para inervar a laringe, tá? Então, ele é um nervo que dá uma volta, ele dá uma voltinha. Olha aqui, ó. O laringeu recorrente, ele vem aqui, ó. Olha aqui, ó.
Isso aqui, ó, é o laríngeo recorrente, ó. Ele vem aqui, ó. Aqui eu tenho o laríngeo recorrente esquerdo, que é esse aqui, e o laríngeo recorrente direito, tá? Olhem o laríngeo recorrente esquerdo. Ele vem aqui, ó. Aqui vem o vago, tá? Aqui sai o ramo do vago, que é o laríngeo recorrente, tá? Passa por baixo do arco aórtico, tá? Isso aqui é o arco aórtico. Ele passa por baixo do arco aórtico, faz uma volta e vai fazer o quê? E vai fazer essa inervação da laringe. Enquanto que o laringeu recorrente direito, ele faz uma volta por baixo da subclávia, tá? Então, ele vai fazer uma volta por baixo da subclávia, tá? Isso tem um ponto bem interessante. Essa volta aí, vocês vão ver que vai dar uma coisa bem interessante, tá? Ele é um nervo motor para os músculos da laringe, exceto o cricotireoideu, só o cricotireoideu que não, tá? O cricotireoideu, lembrando, ele vai ser inervado pelo nervo laríngeo superior, tá? Ele é sensitivo e parasimpático para a laringe, ou seja, abaixo das pregas vocais. Ele é motor sensitivo e parasimpático para a parte superior do esôfago e para a traqueia. Assim, ó. Ele inerva as pregas vocais. Tá? Importantíssimo para a fala, importantíssimo para o processo respiratório e importantíssimo para proteger as vias aéreas, porque não tem entrada de vias aéreas, de alimento nas vias aéreas enquanto a gente está deglutindo. Tá? Então, o que acontece? Uma lesão de nervo laríngeo recorrente, que pode ser, por exemplo, de alguma cirurgia de tireoide, alguma cirurgia cardíaca, tá? Uma lesão de nervo laríngeo recorrente vai fazer o quê? Pode fazer com que o indivíduo tenha uma afonia, tenha uma dificuldade de falar muito grande, tá? De emitir o som, porque perde a inervação das pregas vocais. Pode gerar uma certa angústia respiratória, tá? Pode atrapalhar o processo respiratório do indivíduo. E pode gerar uma disfagia, o indivíduo ele vai deglutir e não consegue deglutir direito, tá? É um nervo que é particularmente muito, muito interessante, é um nervo muito, muito importante, né? Principalmente quando a gente fala em considerações cirúrgicas, né? É um nervo que tem que ter muito cuidado quando tem cirurgias dessa região do pescoço, dessa região do tórax, aqui, próximo ao miocárdio, tem que ter muito cuidado com esse nervo, tá? Com esse laringeu para não se lesar esse nervo. O destino encefálico sensitivo é o mesmo, núcleo transsolitário e núcleo posterior do vago, tá? A origem parasimpática é o núcleo posterior do vago e a origem motor é o núcleo umbilical, como todos, tá? Mas o laringeu recorrente, eu trabalhei muito com laringeu recorrente. A gente teve um grupo de pesquisa que trabalhou muitos anos com laringeu recorrente. Tem vários artigos científicos publicados no Journal of Voice, porque laringeu recorrente inerva as pregas vocais, não é? E a gente trabalhou muito com nervo laringeu recorrente. Então, aqui, ó, vou contar o primeiro artigo que a gente fez com nervo laringeu recorrente. Esse é um artigo que a gente fez com o professor Jotes, né, professor de neuroanatomia da URSS, que é o professor um dos autores, não é, o principal autor do livro que vocês têm de neuroanatomia, tá, que a gente usa muito na neuroanatomia, de um aluno de mestrado, não lembro se era mestrado ou doutorado que ele fazia nessa época, mas ele fez mestrado e doutorado conosco, que era o professor Davis de Campos. O Davis, ele hoje é professor da Universidade de Santa Cruz e é professor de anatomia da UFSPA, tá? A Mariana, que era uma bolsista de iniciação científica nossa, e eu. O que acontecia? Olha o que era a dúvida que a gente tinha. O laringeu recorrente, ele é assimétrico. Se você parar para pensar, olha aqui, ó. Olhem o laringeu recorrente esquerdo. Ele vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Ele dá uma volta por baixo do arco aórtico e depois sobe. Enquanto que o laringeu recorrente direito, ele vem aqui, ó, e dá uma volta, só dá uma voltinha por baixo da subclávia e sobe. Então, quer dizer, esse laringeu recorrente esquerdo, ele é maior que o laringeu recorrente direito. Só que o que acontece? As pregas vocais, quando a gente está falando, elas se contraem juntas.
Então, tem que acontecer o seguinte, o estímulo tem que chegar na mesma velocidade no laringeu recorrente esquerdo e no laringeu recorrente direito. E ninguém sabia como é que chegava na mesma velocidade. Então, o que a gente fez? A gente imaginou que houvesse uma diferença do calibre dos axônios, não é? A gente imaginava o seguinte, a gente imaginava que se o laringeu recorrente esquerdo tivesse um calibre maior, chegaria mais facilmente, não é? Chegaria mais rapidamente a informação e aí corrigiria esse possível atraso que existiria aqui, tá? Aí nós estudamos em vários cadáveres, nós estudamos o tamanho do nervo laringeu recorrente e estudamos também o tamanho dos axônios desse nervo laringeu recorrente. E, para nossa surpresa, acontece o seguinte, é pior ainda, tá? Esse laringeu recorrente direito, tá? As fibras são maiores e a velocidade de condução provavelmente é maior ainda. Então, quer dizer, além dele ser mais curtinho, dele chegar mais rápido, tá? Ele ainda tem fibras maiores que vão fazer que a informação chegue mais rápido. Isso aumentaria esse delay, isso aumentaria essa diferença. Então, a conclusão que a gente chega hoje é que, assim, ó, ou essa diferença de tamanho não faz diferença nenhuma para a chegada de informação, esse atraso é tão pequeno, essas fibras conduzem informação tão rapidamente, que essa diferença anatômica é tão reduzida que não afeta em nada a contração das pregas vocais simultânea, não é? Ou ou existe algum mecanismo dentro do encéfalo que coordena essa diferença de impulso entre o laringeu recorrente esquerdo e direito. Tá? Não sei explicar para vocês o que acontece, a gente não chegou a uma conclusão, mas assim, ó, mas não, a correção dessa assimetria do nervo não é feita por uma diferença de tamanho de axônio, tá? Então, esse aqui foi, acho que, se não me engano, esse foi o primeiro artigo que a gente publicou sobre nervo laringeu recorrente, tá? Depois houveram vários outros sobre nervo, a gente estudou bastante esse nervo laringeu recorrente, mas esse artigo aqui é muito legal. Esse artigo aqui é um dos artigos que eu acho mais legais, assim, que a gente fez. Quando a gente estudou as pregas vocais, a gente nunca tinha visto uma lâmina histológica de pregas vocais. E quando o David me mostrou as lâminas histológicas de pregas vocais, eu notei uma coisa muito interessante. Eu falei, cara, é igual a uma lâmina histológica de língua. Como é que é uma lâmina histológica de língua? Olhem como é que é uma lâmina histológica de língua e de pregas vocais, tá? Tem assim, ó, na língua vocês têm que ter fibras musculares em várias direções, tá? Obrigatoriamente vocês têm que ter fibras musculares em várias direções, tá? Para mover a língua em todas as direções possíveis que vocês movem. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma fibra muscular que estão numa direção, que estão numa orientação, tá? Estão longitudinais. Aqui vocês têm fibras que estão numa outra orientação. Então, a gente vai, se vocês cortarem a língua, vocês vão ver fibras assim, ó, fibras, vão ver ao longo da fibra, vão ver elas cortadas em determinadas posições, e a prega vocal é idêntica. Eu falei para eles, cara, prega vocal e língua têm a mesma organização histológica, tá? Nunca ninguém tinha descrito isso, nunca ninguém tinha falado que prega vocal e língua tinha a mesma organização histológica. E isso era muito importante para explicar uma coisa que se sabia há muitos anos nas pregas vocais. As pregas vocais, elas não fazem assim, ó. As pregas vocais não são um conjunto de músculos que se contrai, que as fibras musculares se contraem todas juntas. Elas fazem assim, quando a gente está falando, como a gente tem uma variação de sons muito grande, algumas estão contraídas num determinado momento, outras não estão, tá? Aquela microinervação ali faz com que existam contrações diferentes. E para ter contrações diferentes, as fibras têm que ter posições diferentes, orientações diferentes. Então, o único jeito de fisiologicamente estar certo era ser algo parecido com a língua, né? Aí nós pensamos o seguinte: vamos publicar um artigo mostrando a histologia e vamos dizer que prega vocal é igual à língua, tá? Mas, tá? A gente pensa assim, vamos mostrar isso matematicamente. Então, o que a gente fez? Primeiro a gente pensou o seguinte, vamos classificar as fibras, tá? E vamos
pegar a área das fibras, tá? Vamos dizer o seguinte, uma fibra que a gente considere como transversal tem que ter de 0 a 30 micrômetros quadrados, uma fibra que a gente considere como longitudinal tem que ser maior do que 60 micrômetros quadrados, e indefinida de 31 a 59. Isso nós definimos, tá? Só que isso matematicamente tem um problema. Olha esse problema aqui, ó. Aqui vocês têm duas figuras, tá? Olha essas figuras. Aqui vocês têm, por exemplo, 8 centímetros por 1. A área disso aqui é 8, não é? 8 vezes 1, 8. Essa figura aqui, ela é diferente. Ela é bem diferente do que essa, mas ela tem o que? Ela tem 4 por 2. A área é 8. Então, a área não era um parâmetro que matematicamente pudesse mostrar, não é? Uma diferença, porque vocês podiam ter uma fibra longitudinal que tinha uma área e uma transversal que tinha uma área, e elas acabavam sendo coisas bem parecidas. Aí, eu me lembrei que em 1971 tinha um pessoal que trabalhava muito com anatomia e muito com morfologia, e eles trabalhavam muito com matemática na França. E tinha um teorema chamado Teorema de Materon. E o Materon criou um negócio chamado coeficiente de forma, ou shape Z. O shape Z, ele é o seguinte: o coeficiente de forma, ele é o perímetro dividido pela raiz da área, tá? E assim, ó, esse shape Z é uma forma que se usa muito, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um artigo, não é? Que se usou para estimar volumes de compartimentos cefálicos, não é? Em exames de neuroimagem. Então, o shape Z é uma coisa que a gente usa muito, não é? Em termos de imagem. O que é o shape Z? Olha a diferença da área entre o shape Z. Então, é o seguinte, olha aqui, ó, duas figuras, tá? 8 por 1, 8 vezes 1, 8, área 8. 4 por 2, 4 vezes 2, 8, área 8. Só que o shape Z, olha o perímetro disso aqui, tá? 18. Olha essa figura 1 aqui, ó. 8 mais 1 mais 8 mais 1 é 18. Então, é o perímetro dividido pela raiz da área. 18 dividido por raiz de 8. Olha aqui, ó. Olhem esse outro aqui, ó. Qual é o perímetro disso aqui, ó? 4 mais 2 mais 4 mais 2. É 12 dividido pela raiz de 8. 18 dividido pela raiz de 8 é maior, obviamente, que 12 dividido pela raiz de 8. Então, o que o shape Z mostra? Quanto maior for o shape Z, mais alongada é a estrutura. Quanto maior for o coeficiente de forma, maior o número a gente obtém no coeficiente de forma, mais alongada é a estrutura. E aí a gente foi ver o seguinte, a gente foi ver os shapes Zs, não é? A quantidade de fibras transversais, longitudinais e indefinidas que a gente encontrava na língua e na prega vocal. Tá? Tá aqui, ó. Aqui é a prega vocal e aqui é a língua. Olha aqui, ó, a porcentagem de fibras fibras transversais, de fibras indefinidas e fibras longitudinais. Ou seja, na histologia é igual, matematicamente é igual, tá? E se vocês lembrarem, embriologicamente, o finalzinho da língua, o finalzinho da inervação da língua é feito pelo vago, e as pregas vocais são inervadas pelo vago. Então, o que vai acontecer, tá? Aqui, a gente vai ter o quê? A gente mostrou que prega vocal e língua eram tecidos muito similares. E aí, a gente publicou artigos sobre isso. Eu esqueci de colocar aqui o artigo. E aí, isso ficou uma coisa famosa. A gente ganhou vários prêmios de anatomia, não é? Isso aqui é um dos prêmios que a gente ganhou de anatomia. Isso aqui é o prêmio Garcia do Prado, com essa história. E essa senhora é a Dalva Garcia do Prado, que é a esposa do Garcia do Prado. O prêmio Garcia do Prado, se vocês quando vocês entram na aula de anatomia na sala de anatomia da PUC, a sala é Sala Garcia do Prado. Vocês nunca pararam para ver isso? Tá? E o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina se chama Diretório Acadêmico Garcia do Prado. O Garcia do Prado era um professor de anatomia muito famoso. E o Garcia do Prado, a história do Garcia do Prado é muito interessante. O Garcia do Prado, ele dá aula de anatomia
isso não pode fazer mais, né? Mas são aquelas histórias engraçadas da medicina e da faculdade de medicina. O Garcia do Prado, a nota máxima que um aluno tirava era 7. Um aluno não poderia tirar 7 em hipótese alguma. Mais que 7 em hipótese alguma. Não podia saber tudo de anatomia, só tirava 7. E por que o Garcia do Prado só dava 7? Ele explicava. Ele dizia o seguinte, a nota máxima que um aluno pode tirar é 7. 8 é para os outros professores de anatomia. 9 é para mim e 10 é para Deus. Esse era o critério que ele tinha para avaliar os alunos. E a nota máxima era 7, que o Garcia do Prado dava. Né? Hoje ele poderia fazer uma coisa dessas, né? Mas eu não conhecia ele pessoalmente, mas dizem que era uma figura muito interessante. E essa é a esposa dele, e quando o Garcia do Prado faleceu, ele deixou uma parte do dinheiro dele, né, para que a esposa cuidasse de instituições de caridade, né, de crianças, não é? E também que a cada 2 anos colocasse um prêmio, que é o prêmio Garcia do Prado, que é um prêmio de anatomia, o principal prêmio de anatomia do Rio Grande do Sul, não é? E eu acho que isso é 2012, a gente teve a felicidade de ganhar o Garcia do Prado com esse nervo laringeu recorrente, não é? E foi uma cerimônia bem legal, assim, a dona Dalva nos recebeu, ela é uma figura muito simpática, assim, muito querida, né? E aí a gente fez um vínculo de amizade na época, não é? E ela contava as histórias, ela foi uma das primeiras médicas do Rio Grande do Sul, e ela é otorrino, e ela conta, não é, que conta várias histórias assim de como foi a luta de uma mulher sendo uma das primeiras estudantes da faculdade de medicina e na URGS, né? E ela conta que tinham coisas, por exemplo, assim, ela tinha coisa que ela não podia comer no RU, no restaurante universitário, porque o RU era um local onde só os homens comiam, eles ficavam à vontade. Ela, quando ia pegar um livro, ela não podia estar dentro da biblioteca, porque a biblioteca era um lugar que os homens frequentavam e eles ficavam à vontade. Ela tinha que chegar e a bibliotecária pegava o livro e entregava para ela. No RU, ela tinha que esperar todos os homens comerem para ela poder entrar dentro do restaurante universitário. E quando ela se formou médica, ela conseguiu um emprego no HPS. Foi uma grande briga com o pai dela, porque a família não aceitava que uma mulher saísse de noite para trabalhar no HPS. Aquilo era uma coisa impensável naquela época. Tá? Então, assim, é para você ver como a gente evoluiu como sociedade, não é? E é muito legal conversar com ela, assim, quando ela conta as histórias, assim, de vida que ela teve, não é? Como mulher, como médica no começo da carreira dela. Foi uma história bem bacana, assim. Muito mais que o maior prêmio que ganhar o Garcia do Prado foi ter conhecido a doutora Dalva e ter conversado com ela, não é? Ter feito um pequeno vínculo de amizade com ela. E eu acho isso uma coisa muito legal. E esse é o nosso querido Davis, que foi meu orientado e do JOTS, não é? E hoje é um grande professor de anatomia na UFSPA. E tem até e aí vem a coisa, aí vão terminar a aula com a coisa mais engraçada e mais legal de tudo, não é? O Davis, além da carreira como anatomista, não é? Ele estuda muito a parte de anatomia relacionada às artes, principalmente a atividade como anatomista que o Michelangelo faz. Então ele estudou muito a obra do Michelangelo. E uma das descobertas mais recentes da obra do Michelangelo foi feita pelo Davis. Isso é um desenho feito pelo Michelangelo, tá? Tudo que é feito pelo Michelangelo é observado 1 milhão de vezes, não é? E esse é um desenho feito pelo Michelangelo e naquela época eles não podiam colocar o nome nas obras. Então o Michelangelo ele tinha alguns truques que ele colocava dentro das obras para poder marcar que era dele a obra, não é? E aí o Davis analisa todos esses desenhos do Michelangelo, não é? Tem vários artigos sobre a Capela Sistina, sobre os elementos anatômicos da Capela Sistina.
sobre os elementos anatômicos da Capela Sistina e as doenças que o Michelangelo tinha e como ele representava essas doenças e coisas que o Michelangelo pensava. É muito legal. Se vocês um dia vocês pegarem o currículo Lattes dele e forem olhar e forem ver os artigos dele, é muito legal. Tá? E esse artigo aqui, ele descobriu o seguinte, ele descobriu, olha aqui, ó, nessa mão aqui, ó, o Michelangelo fez um micro desenho colocando o seguinte, colocando ele pintando a peça. Olha aqui, ó. Aqui está o Michelangelo dobrado aqui é a cabeça do Michelangelo, com o braço ali, ó, pintando. Tá? Ninguém sabia disso. O professor David de Campos parou no New York Times por causa disso. Ou seja, ficou uma figura muito famosa porque descobriu coisas que ninguém sabia sobre o Michelangelo. Tá? E tudo começou com uma história com nervo laringeu recorrente e um rapaz que queria fazer mestrado e que vinha lá de Santa Cruz. Tá? Então, assim, ó, tudo é possível, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de nervo vago. Espero que tenham se divertido com essa historinha que eu estou contando aqui no final, tá? Mas eu acho que é uma história bonita e uma história bem legal para que vocês guardem, tá? Um grande abraço a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Cuidem-se.